Vamos lá, pessoal. O assunto de hoje, a União Ibérica, a presença holandesa no Brasil e também a Guerra dos Mascates. Mas para falar sobre isso, a gente deve remontar, a gente deve contextualizar como essa invasão aconteceu. Você deve lembrar que a colônia, a América portuguesa foi colonizada, essa colonização começou a partir do ano de 1500. E sim, nesse momento a gente vivenciava um momento ali de expansão marítima. O metalismo, a busca por metais preciosos era a base da economia, era o que estava acontecendo entre o século XV e o XVIII. Todavia, Portugal veio para cá com o ledo engano e a vontade de encontrar metais preciosos. Não encontrando, veio colocar o quê? Pau-brasil. Foi o tempo do pau-brasil, foi plantar pau-brasil. Essa experiência, ela não foi a primeira. Lá na Ilha da Madeira, Portugal já havia plantado ouro branco e sabia que aqui, pelas condições das terras e tal, tinham possibilidade de ganhar dinheiro dessa forma. Todavia, Portugal precisava de parceiros. Essa parceria vai acontecer com a Holanda no primeiro momento. Então, a todo tempo, esse comércio acontecia entre Portugal e Holanda e tudo funcionava muito bem a partir do início da colonização. Está dizendo aqui, ó. Pode-se dizer que os portugueses construíram um império marítimo, ainda que não tenham conseguido conquistar a África. Não tenham conquistado a África e o Oriente. No caso deles, estabeleceu alianças com essas regiões para garantir fluxo de mercadoria. No Oriente, por exemplo, você vai perceber o surgimento de companhias, como aqui, para poder fazer com que o comércio do açúcar favorecesse. Na China, o Porto de Macau, na África, uma rede de feitorias e assim sucessivamente. Aqui a gente vê um breve resumo só para você embasar esse contexto, que é o que nos interessa. Bom, aqui você vai ter uma imagem que remonta às principais viagens de como essa colonização aconteceu, mas que nesse caso não é o nosso foco, eu coloquei só para ilustrar. De azulzinho você vê a viagem de Pedro Álvares Cabral, de laranja você vê Vasco da Gama, de vermelho Bartolomeu Dias, e aqui de verde a viagem que se fazia antes de Pedro de Covilha, por exemplo. Então, como fazia o comércio antes para as Índias e como foi o périplo africano para contornar e chegar até lá e continuar esse comércio. Pois bem, você deve lembrar, estou sendo bem prático para a gente chegar onde a gente quer, tá? Você deve lembrar que entre 1500 e 1530 a gente conhece esse período como o período pré-colonial. É um período em que você não tem a colonização de fato e de direito do nosso território Brasil. Você tem ali um período antes da colonização. E nesse período, a base que se fixou aqui de troca, de comércio e sustentação foi através do escambo e do estanco. Cuidado com essas palavrinhas, porque elas são parecidas, mas elas têm contextos diferentes, significados diferentes. O escambo nada mais é do que a troca que você consegue lembrar. Os índios recebiam ali facão, espelhos, coisas que pudessem ser úteis para o seu dia a dia, em troca de tirar a madeira para servir ali ao pau-brasil, a dar para os portugueses. O estanco é o fato de ter uma exclusividade. Então, tudo que era retirado tinha que ser feito, tinha que ser dado a Portugal, que foi o seu colonizador. Ok? Pois bem, como é que se dava mais tarde essa colonização? Só para fazer uma remontagem. A partir de 1530, posterior a esse período que a gente chama de pré-colonial e com o início do sistema, do período que a gente conhece como colonial, você vai perceber que vai surgir regras para essa exploração. Essas regras vão estar estipuladas na Nau Bretoa, documento que vai ser regido ali pelos portugueses para cada um desses donatários, para cada uma dessas pessoas que irão explorar aquele território. Tudo bem. O problema é que nessa divisão territorial, se você pegar um mapa e perceber, nessa divisão territorial do Tratado de Tordesilhas, traçado lá em 1494, ficou muito nítido que só Espanha e Portugal seriam os detentores desse novo mundo. E isso não agradou a outras nações, que não é o nosso foco pensar agora nisso, mas que vale a pena ser colocado. A França, por exemplo, desconhecia o que ele chamava aí desse testamento de Adão. O rei aqui, Fernando I, dizia que esse tratado dizia essa galera dividiu o mundo dessa seguinte forma e desconhecia o porquê deles serem donos desse novo mundo. E isso vai gerar um certo burburinho, uma certa intenção de fazer com que outros territórios se encantem ou queira também explorar aqui a gente. Tá ok? Então veja, do escambo à escravidão indígena,
Beleza, passando por esse assunto, você sabe que no primeiro momento, lá no período pré-colonial, você vai enxergar que os índios serão os maiores explorados, né? Eles serão explorados para poder fazer esse escambo, né? E garantir o estanco, a exclusividade da relação. Mais tarde, a partir de 1530, 32, com o início da economia açucareira, você já vai perceber não só agora os nativos, mas os cativos, né? A figura dos africanos, que serão pessoas que serão trazidas, né, do continente africano para cá, para ser explorados, trabalharem por aqui. Bom, ele vai dizer, com o início da economia açucareira, os portugueses passaram a incentivar a brigas entre nativos, né, entre os próprios índios, né, o texto para ter essa galera escravizada para o seu bel prazer e sua exploração. Vale ressaltar que nesse mesmo momento, a Igreja Católica já estava presente no nosso território, né? E assim, não via com muito bons olhos essa escravização, muito porque, se você fizer um link, perceberá que está rolando lá na Europa um assunto que a gente conhece nos livros didáticos por reforma protestante. E, consequentemente, a galera da Igreja Católica tinha vindo para cá com a perspectiva de catequizar novas pessoas, apresentá-las a Deus, né? Já que eles tinham perdido muitos adeptos na Europa com o surgimento dali do Lutero, as suas 95 teses, o calvinismo, o anglicanismo também na Inglaterra. Tá? Então, assim, o fato é que essa galera da igreja não via com muito bons olhos, mas mesmo assim, você vai perceber que acontecia essa escravização. A própria escravização muitas vezes se dava desses índios, como aqui cita, entre eles mesmos. A incitação à briga entre eles mesmos para rolar ali o canibalismo, muitas vezes, ou a antropofagia, para tentar fazer com que uma tribo fosse submissa, né? A tribo perdedora fosse submissa aos portugueses. Por outro lado, né, chamadas guerras justas, tá? Por outro lado, os cativos, os negros africanos, também iniciam-se nesse processo, também vão estar lá, né, sendo vítimas dessa escravização. Aqui eu coloquei alguns exemplos de tribos que rolavam nessa época aqui em Pernambuco, por exemplo, que é o nosso foco. Os Tupiniquins, os Tabajaras, os Potiguaras, não só Pernambuco, como aqui no caso Rio Grande do Norte, mas na região Nordeste, isso daqui com certeza eram tribos que habitavam essa região, tá? Como eu citei, lá na Europa está rolando a reforma protestante, a figura de Lutero e outros conflitos, tá? Que no caso aqui ele fica só para uma ilustração. Pois bem, graças aqui, ó, ao surgimento dessas capitanias hereditárias em 1532 e esse início da economia açucareira, estipulado pelo Dom João III, você vai perceber o surgimento da economia e da figura do donatário, né? Um cara que é responsável por fazer essa exploração. As Seis Marias, como seria o quê? Seria na prática cada donatário distribuir, né, terras para pessoas que seriam responsáveis por dar a ele o lucro de cada pequeno território. Então, é uma subdivisão da terra. Então, donatário é como se fosse uma espécie de um governador e as Seis Marias seriam os prefeitos, né? Então, de cada região, pagando ali 1/20 dos lucros e 10% das terras que fossem, das rendas que fossem auferidas, tá certo assim? As terras que fossem incultas, ou seja, não tivessem sendo cultuadas, não tivessem produzindo, elas teriam que ser restabelecidas para o donatário. Então, essa era a configuração, né, de exploração daquele território. Como vocês já devem conhecer, essa imagem aqui representa as capitanias hereditárias, né? E aqui você vai ver principalmente as duas principais, né, as que vão dar mais certo, que é Pernambuco e São Vicente. São as duas capitanias que de todas deram muito certo, obrigado. Principalmente a de Pernambuco, onde o açúcar vai ser a base de tudo por um bom tempo, que é o nosso foco aqui dessa aula, tá certo assim? E consequentemente o porquê dos holandeses se interessarem por nós. Bom, como eu dizia no começo, né, aqui é só um exemplo, né, um trecho de uma carta que é dado ao donatário, né, como é que era repassado esse pedaço de terra dessa capitania a um donatário. Só vou fazer um paralelo para lembrar que o mais interessante desse foral, essa carta que era dada esse direito ao donatário, é essa partezinha que, na minha opinião, é essa partezinha que diz assim, ó: na qualidade, em respeito à qualidade da dita terra, e se ora novamente imorar, povoar e aproveitar, e por bem de mandar, ordenar e fazer o dito foral. Veja mesmo, Portugal não era besta. Ele estava dando aquela terra, né, emprestada, né, alugando aquela terra e deixando bem registrado que, se por acaso mudasse de ideia, podia voltar a povoar. Pois bem, esse foral aqui
é uma das cartas que foi dada a Duarte Coelho, né? A carta que foi dada a Duarte Coelho para ser dono do território de Pernambuco. Tá? Aqui uma outra carta, né? Uma foto, né? Que seria da capitania de Santa Catarina. Pois bem, aqui você percebe como era o território pernambucano, né? Nessa época. Veja o tamanho do território pernambucano. Aí você diz, Renato, como assim depois se tornou tão menor como é nos dias de hoje? Para você entender isso, você vai ter que ver os conflitos que irão rolar. Pernambuco vai ser tida mais tarde como uma das capitanias mais insurgentes, né? Que você vai enxergar no Império. Então, mais tarde no Império. Então, a cada briga, a cada conflito que ela se metia, né, iam sendo retirados como forma de penalidade parte do seu território. Tá certo assim? Bom, continuemos passando aqui para o que a gente realmente quer, o nosso foco. Bom, veja só. A capitania, o sistema de capitanias hereditárias, como você sabe, só duas deram certo, né, das que a gente conheceu. E aí o governo geral tornar-se-á a saída, tornar-se-á realmente, na cabeça de Portugal, né, no pensamento português, a forma de lidar com o fracasso das capitanias hereditárias. Então surgirá o governo geral. Nessa época, a gente está falando mais ou menos aqui do ano de 1540, por aí, você 48, 49, você vai ver o surgimento, né, do governo geral e não mais das capitanias hereditárias. As capitanias deixam de existir e passam a surgir a figura do governo geral. Já que nas capitanias, como eu mostrei para vocês, as duas que deram certo foram Pernambuco e São Vicente, nada mais justo do que você pensar, né, numa capitania que ficasse no meio de campo, que ficasse através de uma e outra. E, portanto, o local escolhido para ser o governo geral foi a Bahia. Passado o tempo, né, o governo geral ele estava acontecendo, vale ressaltar que Duarte Coelho não aceitava muito bem, não aceitava de bom grado essa perspectiva de ter um governo geral, tendo em vista que ele, enquanto donatário, né, senhor da capitania de Pernambuco, cumpria todas as suas obrigações financeiras, ele não entendia a necessidade de ser submisso agora a um governo geral. Então, por isso, ele não aceitava muito bem ordens que viessem lá da Bahia, né, que seria então o Distrito Federal de hoje. Então ele não aceitava muito bem, né, as ordens que viessem daquele território. E uma das coisas que Duarte Coelho não aceitou foi a proteção litorânea. Isso é um detalhe muito importante, né? Duarte Coelho não vai aceitar essa proteção litorânea, tendo em vista que ele se achava autossuficiente. E você vai perceber que isso vai ser talvez um erro que mais tarde vai acometer consequências, tá? Tá aqui, ó. Então, comecemos o governo geral, né? Você tem a figura aqui de Tomé de Souza como primeiro governador geral e, consequentemente, a figura dos jesuítas sempre presente para fazer a catequização, né? Você vai ter aqui exemplos de José de Anchieta, que vai fazer a primeira gramática tupi, né? E toda a ideia de catequizar e apresentar a Deus a esses índios, né? E, consequentemente, tentar fazer com que eles entendessem a figura de um Deus só e se convertessem ao catolicismo. Essa comunicação não era muito fácil, né? Não acontecia muito facilmente, até porque, por outro lado, enquanto os católicos estavam ali tentando garantir seus fiéis, os portugueses estavam explorando-os, né? E aí vai ter um conflito em determinado momento, em que vai ter que ficar acordado que quem aceitar de bom grado a religião, né, não será explorado. Quem for subversivo a aceitar essa religião pode ser explorado, né? Então, consequentemente, será explorado. Tá certo assim? Pois bem, vamos para o que interessa para a nossa vida, né? Vamos colocar aqui não mais a história só do governo geral e os seus governadores, como Mendes Sá e tudo mais, Tomé de Souza e outros que eu citei, e vamos para o que realmente a gente importa, que é o assunto que fala sobre a presença holandesa no Brasil. Pois bem, entre 1580, pessoal, aqui ó, a União Ibérica, entre 1580 a 1640, essa relação comercial que acontecia do governo geral já estava acontecendo, né? Ela já vigorava por dentro do Brasil. E aí, em 1580, o que seria Portugal independente vai ser agora Portugal junta a coroa portuguesa junto à coroa espanhola. Como o próprio nome diz, a União Ibérica fará com que essas duas coroas sejam uma só. Tem um problema.
Holanda era um país que negociava fortemente. Os holandeses eles eram responsáveis por fazer o translado. Então, tudo aquilo que Portugal extraía, os holandeses iam lá e conseguiam vender na Europa e tal, e trazer os lucros. Mas a Holanda, quando ela se tornou independente justamente da Espanha, né? Então, ela não via com bons olhos, a partir de agora, os portugueses e os espanhóis estarem numa mesma coroa, representada aqui, né, por um carinha só, o Filipe II. Tá? Então, teoricamente, na prática, você vai perceber que a não aceitação dessa união ibérica fará com que a Holanda rompa a relação com os portugueses, decida por se sair daquele comércio que até então vinha dando certo. Pois bem, aí você diz, Renato, por que essa união ibérica aconteceu? Bom, em 1578, o jovem rei Sebastião da dinastia de Aves, ou Avis, partiu para a frente do exército e enfrentar, né, lá no Marrocos, a Batalha de Alcácer Quibim. Pois bem, nessa batalha ele morreu. Por não ter deixado herdeiros, o seu tio-avô e cardeal Dom Henrique vai assumir por 2 anos. Né? E aí, em 1578, assume o seu tio-avô. Em 1580, ele já era velhinho, vem a morrer. E quem vai suceder, quem vai ser a linhagem mais próxima, será justamente o Filipe II, fazendo com que essa união aconteça e, consequentemente, os holandeses decidam por se retirar daquela negociação. O ano era 1580. Perceba que os holandeses, quando saem dessa economia, dessa relação, eles vão enxergar que agora eles têm que pensar num plano B de sobrevivência. A base econômica da Holanda daquela época era justamente esse comércio que ela fazia com os portugueses e agora não fará mais. Né? Então surgirá aos poucos o pensamento de que, bom, eu vou lá e vou tentar pegar um pedacinho para mim. A Holanda começará a perceber que ir atrás do seu interesse pelo açúcar brasileiro significaria não mais agora respeitar os portugueses e invadir o território português. E é nesse período, né, que vai ser surgindo aos poucos as companhias como a Companhia das Índias Orientais, mais tarde as Ocidentais, que estimulará os holandeses a fazer a primeira invasão. E claro, se ela quisesse invadir para ter sucesso, na cabeça dos holandeses nada melhor do que ir logo na veia. Então, ir no governo geral era consequentemente a melhor, na cabeça dos holandeses, a melhor saída. Então eles vão lá, invadem a Bahia, conseguem adentrar, estavam financeiramente bem resolvidos e abarcados e permanecem por quase 1 ano. Faltando 1 semana para completar 1 ano da estadia deles aqui, os holandeses serão expulsos com a ajuda dos ingleses, né, que eram seus inimigos, vão ser ali expulsos, né, e vão ser colocados para fora. Mais tarde, em 1630, você vai perceber que os holandeses, necessitados e desejosos de fazer uma nova investida no nosso território, vai saquear, né, uns navios espanhóis que estavam lá carregados de ouro, que vinham lá do Caribe. E aí, ao fazer esse saque desses navios, eles conseguem dinheiro suficiente para tentar a segunda invasão. E é nessa segunda invasão, tendo eles estado por quase 1 ano na primeira invasão que eles estavam aqui, é nessa segunda que eles vão pensar diferente. Bom, por que a gente vai invadir de novo a Bahia se a gente tem interesse no açúcar? Se é o açúcar que nos interessa e a maior parte desse açúcar está localizada onde? Em Pernambuco. Então eles vão logo na veia e adentrar em Pernambuco. E é aqui que eu chamo a atenção para aquele detalhe que eu falei. Lembra que eu disse a vocês que Duarte Coelho não aceitava de bom grado as ordens que vinham lá do governo geral e isso traria consequências? Aqui a gente perceberá a maior dessas consequências. O litoral pernambucano, ele não era guarnecido, ele não era tão protegido quanto os outros, porque Duarte Coelho achava que não precisava e não aceitava. E aí isso facilitou os holandeses a adentrarem no nosso território. Tá certo assim? Então, em 1632, Itamaracá vai ser depois o primeiro foco ali, Igaraçu, depois Itamaracá, vai se adentrando por dentro do território e aí você tem início ao que será quase o período que a gente chama de 25 anos, foram 24 anos, né, o chamado quartel holandês, né, a presença holandesa dentro do Brasil. Ao adentrarem, culpava-se, né, e culpa-se, alguns historiadores ainda culpam, a figura de Domingos Fernandes Calabar como sendo o traidor, o cara que deu o caminho, né, fez ali foi o traíra da relação. Há historiador que já discorda, que recentemente diz que não, que ele saiu da lista
dos caras que traíram, né? Foi estudado melhor e chegaram à conclusão de que ele não cometeu esse crime. Mas o fato é que ele foi considerado, à época, um traidor, o cara que deu a saída, né? Como os holandeses deveriam invadir o território, e por isso ele foi capturado, preso, estrangulado e esquartejado para servir de exemplo. Esse daqui que era um dos considerados maiores desertores da história do Brasil, Domingos Fernandes Calabar. Tá certo assim? Vale ressaltar também o seguinte: os holandeses, quando eles adentraram em nosso território, uma das coisas que é interessante observar é que eles chegaram com suas ideias calvinistas. Lembre-se que lá em 1517, Lutero tinha fixado suas teses, né, na Igreja Católica, 95 teses, etc. E tinha surgido também a religião calvina, né, do João Calvino, ou também conhecida mais tarde por presbiteriana. Né, e essa religião calvinista ou presbiteriana, ela vai ser a base, né, dos holandeses, da religião holandesa, e uma espécie de repúdio ao catolicismo, tendo em vista que, como o próprio nome diz, ela é uma religião protestante. Né? Então, eles trazem para cá essa tolerância religiosa, e a presença holandesa pode garantir justamente isso. O fato de que a galera podia adentrar, estar aqui dentro e gozar da religião que ele tivesse interesse, né? Desfrutar da religião que ele tivesse interesse. Então, vale ressaltar essa importância holandesa para cá. Em 1637, 7 anos após a fixação de fato e de direito dos holandeses no território do Brasil, você tem a figura do Maurício de Nassau como sendo o carinha para vir governar esse território e formar a cidade Maurícia, como ele costumava chamar. Trouxe nessa época também judeus que são autorizados a migrarem para Pernambuco, saindo de Amsterdã, além da galera que também era calvinista e etc. Então, houve um período de paz religiosa. Isso foi uma das coisas bem interessantes da presença holandesa aqui. Além disso, a melhoria, né, o investimento na capital. Recife, você vai perceber que vai ser investido em pontes, em construções para poder o comércio acontecer. Então, há um embelezamento da cidade, naquela época tida como uma das cidades mais modernas da América. Né? Então, os holandeses farão isso, né? Porém, lá a Holanda, envolvida em conflitos na Europa, vai começar a cobrar do governador Maurício de Nassau que ele empreste menos dinheiro aos senhores feudais, aos senhores de engenho, né, para poder sobrar uma grana e ajudar no financeiramente no conflito que estava rolando na Europa. Sendo que o problema é o seguinte: a forma de governar que Maurício de Nassau encontrava era dessa maneira, algo que não estaria mais agradando aos holandeses. Então, Maurício de Nassau vai ser colocado mais tarde, em 1644, de lado dessa economia, vai dizer: ó, bicho, sai daí que tu tá gastando muito dinheiro, e vai ser colocado um grupo de pessoas, 3 pessoas, para vir e cobrar todo o dinheiro que Maurício de Nassau havia emprestado, tendo em vista que outras coisas já tinha empregado em embelezamento, e isso não tinha mais o que ser feito. E é aí que vai começar a surgir, né, o interesse por parte dos pernambucanos de não pagar, até porque não podiam quitar essa dívida, o interesse dos pernambucanos em não pagar aquela dívida que eles tinham. E aí você vai conhecer essa briga, esse momento como insurreição pernambucana, esse conflito em que você tem líderes, por exemplo, aqui os mais famosos são estes daqui: Fernandes Vieira, José Fernandes Vieira, Henrique Dias, né, como outro líder que também será bastante atuante, Felipe Camarão e André Vidal de Negreiros. Os 4 principais líderes, senhores de engenhos, devedores dos holandeses, né, que não tinham condições de pagar suas dívidas e viam uma alternativa expulsá-los do nosso território. Essa insurreição pernambucana também vai ser chamada de Guerra da Luz Divina, tá? Então, se você vê chamando assim numa prova, você sabe que se trata disso, tá? Esses são os principais líderes que vão se juntar. Aí você diz: Renato, se juntar com quem para ganhar força? Esse momento, pessoal, é mais ou menos 1640, né, como eu citei para vocês há pouco tempo. A união que tinha acontecido, chamada de União Ibérica, ela estava sendo rompida, né, voltava a ser uma coroa portuguesa e uma coroa espanhola. Então, a União Ibérica durou de 1580 a 1640 e agora estava voltando a ser cada um no seu quadrado. Portugal, quando conseguiu essa liberdade,
de ser sua coroa autônoma, vai começar a querer se juntar com essa galera porque tentou voltar a renegociar com os holandeses, e os holandeses, claro, por estarem dentro do território já fixado há um bom período, ter muito dinheiro emprestado, vai olhar para Portugal e vai dizer, velho, ó, não dá mais para fazer rolo contigo, eu já estou fixado onde eu queria estar, então não vai rolar. E aí Portugal vai ficar chateado com isso, vai se juntar com esses líderes, principais líderes dessa revolução, dessa insurreição, e vai conseguir fazer com que em 1654, depois de vários conflitos, né, haja de fato, né, a expulsão dos holandeses. Vale ressaltar que a guerra que definiu basicamente isso foi a chamada Batalha dos Guararapes, né, de 1648 e 1649. Né? E aí, em 1654, né, 24 anos depois que eles invadiram lá em 1630, os holandeses serão expulsos. Mais tarde, os holandeses lá na Europa, quando resolvem seus conflitos com os ingleses, vão querer voltar e dizer, velho, ó, eu quero o que é meu. Né? E aí Portugal, para evitar conflito, vai comprar a liberdade em Pernambuco e tudo mais, né, para poder ficar por isso mesmo a confusão. Pois bem, essa insurreição pode parecer algo positivo, mas vai ter uma consequência muito importante, que é assunto do nosso também cronograma. O fato de terem expulsados, isso aqui seria um outro assunto, o fato de ter expulsados os holandeses daqui fez com que essa expulsão direcionasse esses holandeses à América Central e, consequentemente, tendo eles ficado 24 anos aqui, entendendo como funcionava a extração e o refino do açúcar, levam essa experiência lá para a América Central. Consequentemente, vão oferecer concorrência, o açúcar lá era muito bacana. E oferecendo concorrência, você vai ter o quê? O preço sendo diminuído. Então, se a concorrência acontece, necessariamente o preço ele diminui. E isso vai prejudicar largamente os senhores de engenhos daqui, conhecido como basicamente homens bons, né? Vão ser pessoas que vão estar lá negociando açúcar, mas que agora, por causa da concorrência que vai sendo oferecida lá na América Central, estão sentindo no bolso e na pele que não tem mais o extra que eles tinham. Ele agora tem concorrência para lidar. E isso vai marcar o início do que a gente vai conhecer como a decadência da economia açucareira. Decadência essa que começou, início da economia essa que começou lá em 1530, 1532 e vai sendo marcado o fim aqui com a expulsão dos holandeses. E aí você percebe o seguinte, uma vez que expulsaram os holandeses em 1654, entre 1654 e 1710, que é o foco daqui, a gente vai perceber os senhores de engenho financeiramente muito apertado, contraindo empréstimos à torta e à direita para sustentar o padrão que tinha, o que fará com que só os comerciantes, pessoas que não dependiam estritamente da terra e da extração do açúcar, tivessem dinheiro para poder emprestar. É isso que vai ser a base da Guerra dos Mascates. O que foi, Renato, a Guerra dos Mascates? A Guerra dos Mascates vai ser considerada um movimento nativista, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Todo movimento que vem até a metade do século XIX, então tudo que vem aqui até a metade do século século XVIII, para trás, ele é nativista. Da metade do século XVIII para frente, ele não é nativista, ele tem um caráter ali, né, nacionalista. Tá? Mas nesse caso, em 1710, você tem um movimento considerado nativista. Conflito entre esses senhores de engenhos e os comerciantes aqui de Recife, né, que estavam financeiramente tranquilos, em detrimento dos senhores de engenhos que não estavam com folga, né, estavam apertados financeiramente e querendo passar a sua crise econômica por causa da concorrência do açúcar para a galera que era comerciante e pagava os impostos. Então, esse conflito entre os comerciantes reinóis, né, comerciantes do reino, que seriam portugueses que viviam em Recife, com a galera dos engenhos daqui de Olinda, faziam com que, fez com que a Guerra dos Mascates acontecesse. Né? A Guerra dos Mascates vai ganhar outros nomes, como galegos, né? Você também tem pé de frieira, né? E outros exemplos que vão ser dados a essa galera que era considerada comerciante, tá certo assim? Ah, figura que não tem nem eira nem beira, né? Esses nomes são nomes associados às figuras dos comerciantes reinóis, pessoas que estavam negociando lá no Recife, financeiramente resolvido, e os senhores de engenhos de Olinda, né, que estavam começando a querer repassar essa crise, cobrar
impostos a mais para poder suprir a necessidade financeira por causa da crise do açúcar em decorrência da expulsão dos holandeses. Está certo assim? O conflito entre eles vai fazer com que essa resposta seja bem rápida, 1 ano. Perceba que a Guerra dos Mascates durará apenas 1 ano. Por quê? Porque é nesse instante, também concomitantemente a isso, que lá nas Minas Gerais já se encontrou ouro, né? Afinal, um pouquinho antes desse conflito já havia se encontrado ouro e estava se concretizando a extração de ouro. Então, se de repente esse conflito, que era um conflito nativo, que era um conflito local, desse ideia, era possível que lá nas Minas Gerais a galera também decidisse conflitar, né? Então, para evitar isso, Portugal vai lá e apoia os comerciantes reinóis pela sua elevação à vila, né? E consequentemente a não ter mais que pagar impostos aos senhores de engenhos de Olinda, tá? Então esse foi o movimento Guerra dos Mascates. Então, passando aqui, vamos para nossas questões. São coisas aqui que a gente poderia colocar aqui, ó. Vamos para a questão pequenininha, né? Primeira, os indígenas foram também utilizados em determinados momentos e, sobretudo, na fase inicial da colonização no Brasil, nem se podia colocar problema nenhum de maior ou melhor aptidão ao trabalho escravo. O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígenes e as dificuldades do seu apressamento, né? Apressamento, transporte, etc. Mas na preferência pelo africano, revela-se mais uma vez a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Vale ressaltar, essa galera que também comprava, que fazia o comércio de cativos, eles ganhavam dinheiro com isso. Então, era também parte do sistema mercantilista comprar negros, né? E vender negros aqui, ganhava-se dinheiro nisso, tá? E outro detalhe, eles mesmos se escravizavam, tá? Então essa história de que Portugal escravizou os negros, isso não procede. A galera mesmo lá, as tribos africanas que perdiam conflitos lá dentro do território, pegavam os perdedores e eles mesmos aprisionavam, esperando fazer rolo, fazer troca nas feitorias, tá? Então, continuando, esta se processa num sistema de relações que tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole. Ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor de comércio colonial. Está vendo aqui? Um comércio. Enquanto o apressamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos comerciais resultantes da apreciação dos aborígenes, resultantes da vida, está tão pertinho, vem aí, Cássio. Comerciais resultantes da apreciação dos aborígenes mantinha-se na colônia, com os colonos empenhados nesse gênero de vida. E a acumulação gerada no comércio dos africanos, entretanto, fluía para a metrópole e realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa mercadoria. Esse talvez seja o segredo da melhor adaptação do negro à lavoura escravista. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. Então, ele faz aqui uma espécie de embasamento. Ele vai querer justificar aqui o porquê de ter prevalecido a escravidão africana e não apenas a indígena. A indígena era algo local, era algo que era interno da colônia, enquanto que a africana, ela gerava dinheiro, né? E outra coisa, essa ideia de adaptação é porque o negro já tinha costume de utilizar-se, né? de plantar e etc. Enquanto que o índio, ele caçava, ele pescava, ele não tinha tanta experiência na lavoura assim. Tá? Então, ele faz um embasamento nesse sentido. Aí ele pergunta, letra A, os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana, e por isso a metrópole optou por fazer uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. Aqui você já tem uma afirmativa. Será que isso é verdade? Aqui eu acho que não, né? Mas vamos lá. B. Os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro nos canaviais do que os indígenas, o que justifica os metropolitanos sem gastar mais para a obtenção na África daqueles trabalhadores. Será? Será que eles aceitavam e tal? Enfim. C. O comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos, enquanto que outros se consideravam, né, uma espécie de mercadoria. D. A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também o escravo africano fosse empregado na lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas.
O principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a metrópole que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. A letra E é a nossa resposta, né? Então, você vai perceber que todas as outras têm um errozinho. Os escravos aceitavam melhor. O comércio negreiro só pôde prosperar preocupados com as condições de vida, né? Então, você sempre achava um erro. A letra E, ela de fato se enquadra na nossa resposta, tá? Aqui, ó, os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam então como africanos. Eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, de um reino, de que um grupo que falava a mesma língua tinha os mesmos costumes e adorava os mesmos deuses. Quando um chefe entregava a um navio europeu um grupo de cativos, não estava vendendo africanos nem negros, mas um agente que, por ser considerada por ele inimiga e bárbara, podia ser escravizada, né? O comércio transatlântico fazia parte de um processo de integração econômica do Atlântico que envolvia a produção e a comercialização em grande escala de açúcar, algodão, tabaco, café e outros bens tropicais. Um processo do qual a Europa entrava com o capital, as Américas com a terra e a África com o trabalho, isto é, com a mão de obra cativa, né? Então, lembrando, nativo, índio, cativo, o africano. Ao caracterizar a escravidão da África e a venda de escravos por africanos para os europeus no século XVI a século XIX, o texto faz o quê? Letra A, ele reconhece que a escravidão era uma instituição presente em todo o planeta e que a diferenciação entre homens livres e homens escravos era definida pelas características raciais dos indivíduos. B. Critica a interferência europeia nas disputas internas e continentes africanos e demonstra a rejeição do comércio escravista. Será? C. Diferencia a escravidão que havia na África do que existia na Europa e nas colônias americanas, a partir da constatação da heterogeneidade do continente africano e dos povos que viviam lá. D. Afirma que a presença europeia na África e na América provocou profundas mudanças nas relações entre os povos nativos desses continentes e permitiu maior integração e colaboração interna. Ou letra E. Considera os únicos responsáveis pela escravidão de africanos foram os próprios africanos que aproveitaram as disputas tribais para obter ganhos financeiros. A nossa resposta é a letra C. Diferenciava a escravidão e tá certo? Foi bom estar com vocês, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!